Bom dia, meu nome é Marcela Amaral, eu sou orientadora do Education USA Rio de Janeiro e preparamos uma apresentação sobre as 4 sessões do TOEFL IBT para que os candidatos do Ciências Sem Fronteira melhorem sua pontuação e se familiarizem com o teste. Então vamos ver a estrutura do teste, como é que ele é dividido, com o quanto tempo leva para fazer a prova, como é que é essa pontuação. A duração da prova em torno de 4 horas e meia. Essa é a estrutura do teste, dividido nas 4 sessões que a gente pode ver aqui: Reading, Listening, Writing, Speaking e Writing, nessa ordem exatamente. Entre a sessão de Reading e Listening você tem um break de 10 minutos e depois você volta com as sessões de Speaking e Writing. Então, na sessão de Reading, você tem cerca de 60 a 80 minutos, isso vai depender do número de questões que você vai ter. Então, se vocês olharem por aqui pelo número de questões, vocês podem ter de 3 a 4 trechos de leitura e também entre 12 e 14 perguntas para cada trecho dessas leituras. Para o listening, você tem entre 4 e 6 palestras, aulas e 6 questões para cada uma delas. Você tem também de 2 a 3 conversações e 5 perguntas para cada uma dessas conversações. Aí o tempo varia entre 60 e 90 minutos. Para cada sessão, tanto a de Reading, a de Listening, Speaking e Writing, você tem uma pontuação aqui que vai entre 0 e 30 pontos. No Speaking você tem 2 tarefas, onde você vai expressar opinião, e 4 você vai responder com base no que você vai ler e ouvir. Essa parte de speaking é uma parte integrada. Então você tem tanto leitura quanto escrita, quanto o que você vai ter que responder. Isso vai levar 20 minutos. E a de writing, você tem uma tarefa onde você vai ter que escrever uma redação e uma outra também uma com um tempo de 30 minutos e a outra com um tempo de 20 minutos. Então, um total aí de 50 minutos para o writing. Então, você vai ter um total de horas, 4 horas e 30 minutos, 4 horas e meia para a prova. Total de pontuação, 120 pontos. Vamos começar pela parte de Reading. Então, com uma rápida descrição aqui, você vai precisar ler os trechos. Esses trechos de leitura são de livros didáticos em nível superior que introduzem uma disciplina ou um tópico específico sobre alguma matéria, alguma disciplina. Então, aqui está o número de questões e o tempo que você vai ter em média para fazer a sessão de Reading. Como que você se prepara para essa sessão? Você precisa praticar skimming. O que é o skimming? Você faz uma leitura corrida do trecho para ter uma ideia geral do assunto. Como você melhora a leitura? Você precisa aumentar a sua velocidade de leitura. Então, você tem que praticar, você tem que ler revista, jornal, para poder praticar essa velocidade com que você lê. Então, você tem um exemplo aqui do reading, da sessão de reading. Todas as sessões, elas têm no início uma instrução, ela te mostra como você deve fazer se preparar para o que está vindo em seguida. Então, ela dá as instruções aqui. Vejam que vocês têm 20 minutos para ler cada trecho e responder a pergunta. E você tem 60 minutos para completar essa sessão de reading. Então, aqui nas instruções, ele já te avisa.
Na tela direita, no lado direito aqui da tela, você vai ver o tempo que você tem para completar essa tarefa. Então, isso vai aparecer o tempo todo para você. Eu vou dar um continuar aqui para a gente ver. Então, vejam, esse é um texto de reading. Vejam que ele é relativamente longo, então daí você precisa praticar o skimming, porque você tem que saber do que se trata rapidamente. Veja o título do texto e para você saber do que se trata. Vou dar um continuar aqui. E aí você tem a primeira pergunta, que é uma pergunta relacionada a vocabulário. Então, eu vou só dar um exemplo aqui. Então, ele está querendo saber o que essa palavra immeasurably significa dentro do texto, e aí ele te aponta, vejam que está marcado aqui a palavra no texto, então você não precisa procurar também. E, bom, aí você marca a sua opção e dá um next para continuar com as próximas perguntas que vêm. Então, daí em diante, você vai ter uma série de perguntas que se referem a esse texto aqui. Então, eu vou parar aqui. E aí você já tem uma noção do que pode vir, de como é que é esse reading. Bom, então, esse é um exemplo da seção de reading. Então, basicamente, vocês vão lidar com 3 tipos de categoria quando vocês fizerem a leitura desses trechos, que é de narração, de exposição e de argumentação.